Olá, aqui é a Xerri e este é o blog Cereja Sombria. Este vai ser mais um vídeo sobre filmes de terror, assim como o da semana passada. Só que eu tinha falado sobre o novo lançamento do filme do Chuck e eu vou falar sobre outros filmes, mas primeiro vou comer alguma coisa, terminar de me ajeitar e eu agradeço muito a todos que viram os últimos vídeos e espero que gostem. Tava com saudade da minha maquiagem gótica, só que eu estou sem delineador. Eu tentei fazer esses detalhes com batom preto e esfumado e o blush não contribui muito, mas a gótica vai voltar. Eu vou trazer alguns vídeos de livros, porque no início eu fazia uma tentativa de conteúdo literário, só que eu não falei muito de livros de terror. E tem uns que eu separei que inclusive foram algumas das minhas leituras mais recentes e alguns foram em e-book e eu pretendo falar deles. Uma ênfase para minha pulseirinha do Chuck. Este aqui vai ser o meu lanchinho de hoje. Eu comecei a ver esse filme, que é o Parque do Terror. Perdoe a imagem tá um pouquinho trêmula. Ele é bem genérico, bem aquela coisa de jovens na festa de Halloween que vão pra uma casa assombrada, no caso é um parque. E já no começo já tinha bastante adrenalina. E eu vou continuar assistindo ele antes de gravar pra ver se ele vale a pena ou se, sabe, é só mais um desses filmes de terror um pouco bobos. Eu gostei dos personagens, eles não são tão chatos. E normalmente filmes que tem personagens jovens, eles colocam propositalmente, assim, personagens que são um pouco irritantes, sabe? Que são muito boca suja ou que estão num lugar só pra fazer zoeira ou coisa do tipo. E comentem aqui os filmes que vocês gostam pra mim assistir e dar minha opinião sobre eles. O filme ele começa com um flashback e mais lá na frente esse flashback retoma depois que acontece uma coisa trágica com um personagem. Eu jurava que o início era o final do filme, mas na verdade aparece no meio. E eu gostei de como eles colocaram os personagens. No caso, a Fiona, ela trabalha nesse parque, é a única que tem a chave de lá. A família não apoia o trabalho dela e tudo, mas os amigos dela queriam ir até lá para se divertir e acabou acontecendo uma coisa muito estranha. E eu acho que é um filme de serial killer, porque tinha um mascarado que aparece tanto na cena do parque quanto na cena inicial, que é da festa de Halloween. Cá estamos para falar sobre filmes. Neste vídeo eu irei falar sobre 3 filmes de terror que eu achei muito ruim, mas não no sentido de ser assustador ou muito macabro, muito xarope, e sim no sentido de qualidade, mesmo que eu seja uma pessoa zero expert em cinema, sabe? Eu não sou nada perto de influenciadores que falam sobre isso. E também de 3 filmes que eu gostei bastante, que eu recomendo para todo mundo. Mais uma vez, não se incomodem com os ruídos, porque eu moro vizinho a uma escola. A Puppet tá um pouquinho torta. Se vocês já viram no meu TikTok, eu fiz uma Puppet, que é uma marionete, e ela tá um pouquinho torta. O primeiro filme que eu não gostei, e todos eles, desses 3 que eu não gostei, eu assisti eles pelo YouTube. Eu não sei se eles estão disponíveis, porque era um tempo assim, tornando de 2019, que vocês perguntam o que tem nessa sacola, é o meu cosplay de Veg e outras coisas que eu colocava na parede, porque eu não tinha onde guardar. O primeiro eu vou colocar Cidade Maldita. Esse filme, a história dele é boa. Inclusive, teve um comentário que disse que ele deveria se chamar Cidade dos Mortos. Que
É sobre uma cidade onde as pessoas vão, os mortos, eles ressuscitam, mas não com aquela aparência de zumbi, em si, pra encontrar outras pessoas, pra deixar lá. E eu gostei bastante de como foi desenvolvida a história, mas eu não gostei da qualidade desse filme. Primeiro, porque embora eu goste muito desses filmes trash, por eles serem de baixa qualidade, ser basicamente aquele terror para entretenimento, para você só ver um monte de matança aleatória, essa parte é legal. O problema é que são aqueles personagens que você já espera ver e que você vai se irritar com eles. É basicamente um grupo de jovens, dois casais, que estão sempre em festa, sempre naquele namorico todo, e eles vão para outra cidade para passear, para passar um fim de semana fora. E os cenários desse filme são muito mal feitos, os efeitos especiais, as cenas de terror ou a parte que eles estão no escuro, que aparece alguma luz ali, é um negócio assim muito básico, muito mal feito. Parece que eles estão gravando dentro de uma sala e que tudo ali é efeito especial. Isso me incomodou bastante. O segundo filme, eu assisti ele numa qualidade bem ruim, com a resolução bem baixa, mas eu não gostei desse filme no geral, porque eu achei ele muito chato. Aquela coisa que você já sabia o que ia acontecer e que no fim não aconteceu muita coisa, que se chama O Canal. Algumas pessoas podem ter gostado desse filme, e é basicamente um garotinho que começa a ter sonhos estranhos, e eu não tenho muitas recordações desse filme, mas tem basicamente um canal, sim, que é tipo uma ponte e tudo, que tudo vai pra esse canal, e que tem suspeitas de que pessoas são levadas pra lá, que tem uma correnteza, ou que algo, assim, sobrenatural tá puxando elas, e isso começa a incomodar uma família, e o pai dessa família vai investigar, vai acalmar essa criança e tudo. Eu achei assim, gostei por ser melancólico e tudo, mas eu achei a história assim, muito arrastada e um pouquinho chatinha. O terceiro filme que eu passei raiva do começo ao fim com esse filme, porque ele tem uma qualidade muito ruim, e ele se chama O Assassino Secreto. Eu não sei se tem outro filme com um nome semelhante, mas o que eu vi, ele era bem ruinzinho. É basicamente aqueles filmes em que a pessoa tá tentando descobrir quem tá matando as outras pessoas, porque várias pessoas estão sumindo misteriosamente, estão deixando rastros de sangue e tudo, e tem um detetive procurando saber ali o que está acontecendo, tem a relação dele com a mãe, e eu achei esses personagens muito desgastantes, muito chatos. Eles nunca sabem assim o que fazer direito, eles não fazem nada direito. E eu fiquei muito irritada com esse filme, porque a forma como a história dele é desenvolvida é muito chata. E os personagens, claro, que devia ter aquela tensão e tudo, que um implica com o outro, tem um que vai culpar e tudo. Mas assim, eu não gostei. E agora, 3 filmes que eu gostei, que eu recomendo, que eu não sei se outras pessoas gostam, sim, muito, porque tem críticas negativas. O primeiro também é um filme que eu assisti pelo YouTube, que é o Rouge, não é o grupo musical, é o Rouge, Morte Súbita, que é um daqueles filmes de animais bem ao estilo tubarão. Só que não é o tubarão de 5, 6, 7 cabeças, eu sei que tem 7 sequências disso, eu vi as 2 primeiras, eu achei muito chato, bem ao estilo desses que eu falei, mas eu não coloquei nessa lista, porque se fosse citar todos os filmes de baixa qualidade e que eu não gostei, ia ser extensa. O Rouge, que é o Morte Súbita, eu gostei bastante dos personagens. Parece aquela história genérica, praticamente todo o terror que você vê no YouTube parece essa vibe. E eu ainda nem citei os filmes sobre assombrações e casas. Bom, nesse filme, várias pessoas vão para uma espécie de acampamento de férias ou algo assim, para relaxarem. E lá é uma área que tem muitos crocodilos e eles meio que estão sendo ameaçados por aqueles animais, não tem nada assim sobrenatural. É basicamente aquele perigo selvagem deles estarem lidando com aquelas criaturas, e os efeitos especiais desse filme não são assim muito bons, né? Mas não são aqueles personagens chatos, ele não é aquele filme xarope que, tipo, tem só violência, tem
toda uma coisa assim que eu gostei bastante nele, que os personagens, no caso, os vilões que são os crocodilos, eles aparecem em partes específicas e por ser um habitat deles, um lugar considerado selvagem e tudo, eles aparecem mais ali do meio pro final e aqueles personagens estão tentando lidar da forma mais humana possível com eles. E uma coisa desse filme, que eu não sei se é spoiler, mas ele tem um final feliz. Foi algo que eu gostei bastante, que ele caminhou, assim, tudo pra uma tragédia, como é a maioria dos filmes. E ele tem bastante adrenalina, as falas dos personagens são boas, não é aqueles personagens que você... Ai, nossa, esse aqui tem que morrer porque ele é insuportável. Porque normalmente desses filmes sempre sobra só um. No caso, teve algumas mortes, mas os últimos personagens foram bem inteligentes e eu gostei bastante do final. É aquela coisa que dá aquele alívio. E o terceiro filme é de uma franquia super conhecida, que é Halloween. No caso, o terceiro filme da franquia original, que é Halloween 3, A Noite das Bruxas. Muitas pessoas criticaram negativamente esse filme por ele não ter o Michael Myers, que seria a cereja do bolo do Halloween, porque todo mundo conhece essa franquia pelo Michael Myers. Só que, originalmente, o diretor, ele queria colocar em cada filme uma história diferente. Nos dois primeiros, que são sequências seguidas, ele colocou o Michael Myers, mas daí em diante ele ia colocar histórias diferentes que se passavam na noite do Halloween. E nesse terceiro não aparece. Inclusive no quarto filme de Halloween, o Michael Myers retorna porque os fãs queriam ver ele. Ele retorna porque os fãs queriam ver ele de volta e assim a franquia se tornou dele. Mas na Noite das Bruxas eu gostei bastante, embora ele não fosse focado no Michael Myers. Eu ainda não conhecia muito da franquia quando eu comecei. E é basicamente sobre aquela propaganda massiva que tem no Halloween lá nos Estados Unidos para as pessoas comprarem fantasias e tal. E tem uma criancinha que ela não quer ir pro Halloween e tudo porque ela não gosta, porque ela tem medo. E aqui tem uma empresa que vende muitas máscaras e que todo mundo começa a comprar. E tem toda uma história de terror de trás disso. Muitas coisas estranhas começam a acontecer com as pessoas que compram máscaras dessa empresa e que consumiu um grande público. Elas são meio que infectadas por algo assim sobrenatural que infecta essas pessoas. Me lembra muito de um filme que passou na sessão da tarde quando eu era criança. Eu não faço a menor ideia de que filme é esse, mas que no final tinha várias pessoas num baile à fantasia e que foi jogado um feitiço em que essas pessoas se transformavam nas coisas dessas fantasias. Só que todas elas eram fantasias de monstros. É mais ou menos nessa pegada que tem esse filme. E também tem vários personagens que são crianças, então a gente acompanha um pouco, assim, dos traumas deles e de bullying, coisas do tipo. Então, Halloween 3, A Noite das Bruxas, foi um dos melhores filmes que eu assisti depois do reboot de Halloween. Também muita gente não gostou do reboot porque preferia a franquia original. Eu não desconsidero o original, claro, mas eu amei demais o reboot de 2007. E bom, este foi o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Eu irei falar de mais filmes nos próximos vídeos e tudo relacionado a terror. Se você gostou, deixe aqui o seu joinha, compartilhe com as pessoas que você gosta, curta caso você tenha gostado. E comente aqui os filmes que você gosta ou que você não gostou. E até a próxima, porque eu voltarei.